alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos meditar sobre isso? Alguém tem que acordar, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, nós vamos meditar nesse livro hoje, de 1 Samuel, e eu quero pegar a vida de um homem de Deus. Davi. Eu quero contar uma pequena história aqui, que muitos já conhecem, no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 17. O momento que Davi vai se encontrar com um gigante. Então, para muitos que conhecem a história, e você que está nos acompanhando, que não conhece, mas vai conhecer hoje. Então, vamos fazer um resumo aqui, procurei fazer um resumo. Essa batalha tremenda entre Davi e Golias. Podemos tirar aqui muitas lições. Uma das histórias, eu creio que bem conhecida de todos, até das crianças, né? Quando passa lá pelo departamento infantil. E ali nós estamos vendo um campeão. Golias era um homem guerreiro, era um campeão. Ele era um homem treinado nas batalhas. Ele vai para o campo, ele é filisteu, e ali está uma guerra que está durando dias, 40 dias, um monte de tempo. E num determinado momento do dia, ele saía e desafiava o exército de Deus. Falou, olha, de vez do exército todo lutar, me dá um campeão e eu te dou um campeão. Eu creio que o mundo espiritual não mudou ainda, porque Deus é o mesmo. E o inimigo também é o mesmo. Mesmo que ele mude as táticas, mas é sempre a mesma coisa. Então nós temos o nosso campeão, que é Jesus. Mas Jesus tem seu representante, que é o Espírito Santo com a sua igreja. A igreja que pertence a Jesus nesta terra. Agora, tem um outro que veio para matar, roubar e destruir, que ele quer fazer um monte de estrago nas coisas. Amém? Agora você medita nisso aqui. Eu estava medindo, fazendo um cálculo aqui, né? Um gigante que tinha para mais de 3 metros por aí. O camarada, o pastor Jorge é grande. Você imagina o Golias. O Golias do lado do pastor Jorge. É como eu me sinto. Não é verdade? Pode ser ali, vai um grande homem de Deus. Então, ele era um gigante. Qual era a confiança dele? O tamanho, a força, só o equipamento dele. Não sei se você já procurou pesar ou fazer qualquer coisa, mas eu creio que pesava mais de 50 quilos. Acho que bem mais que isso, né? Todo o equipamento, a armadura. É muito peso, irmãos. Amém? Se já pegar... A gente, às vezes, pega só uma cesta básica aqui. Quanto pesa uma cesta básica, bem básica, pastor Paulo? Uns 4 quilos, 5 quilos. Quanto pesa o saco de arroz de feijão lá? Uns 5? 5 mais um pouquinho, vai uns 6 quilos. Mais ou menos. 10 quilos. 10 quilos. Uma cesta básica. Para pegar uma, gente... Bom, eu não sei você vai pegar fácil, mas eu sofro. Amém? Agora, você imagina que mais de 50, sei lá, mais de 60 quilos de equipamento, só para ir para a luta. Só a couraça dele. Quanto? Só a lança. Meu Deus. Quem que gostaria de enfrentar um cara desse?
Fala, ó, cadê um homem de Deus, uma mulher de Deus para enfrentar isso? Essa... Né? Você viu? Só se lembram dessas horas, né, pastor? A semeadura, nada. Mas você imagina, irmãos, pensa um pouco. É um terror, não é? Os demônios são 3 vezes isso. E tem alguns que são 6 vezes isso. E Deus te deu uma palavra de comando, que é o comando dessa palavra, que é o nome de Jesus, ele tomba. Quão grande? Pode ser o problema que for, meu irmão, querendo te sufocar, porque o problema, ele tem esse aspecto, ele quer sufocar a gente, ele quer tirar o ar da gente. Mas o nosso Deus é grande. E nessa hora é que eu preciso confiar mesmo. E crer mesmo. Agora, está lá o homem desafiando. Um exército todo parado com medo. Ninguém queria enfrentar o cara. Veio Davi. Davi, que foi enviado pelo pai dele, falou, ó, vai lá levar uns grãos, né? Um tostado, alguma coisa. Acho que tinha um queijo também no meio aí, não tinha um queijo? Leva um queijo lá para os irmãos, para os comandantes, lá para a batalha, e aproveita, me traz notícia dos meus filhos. Como é que estão seus irmãos ali? Davi já tinha enfrentado o urso e o leão. Agora ele tem que enfrentar um outro camarada, logo que ele chega ali. O irmão dele, mais velho. Era outro gigante. Davi foi um derrubador de gigantes. Amém? Ele chega lá, vem o irmão, né? O irmão dele chega junto. Não tinha jeito. Mas aqui nós podemos tirar algumas coisas, irmãos, que eu quero meditar com você. Alguns passos aqui, legal. Primeiro, nós estamos no mesmo tempo de Davi. Nós estamos enfrentando os gigantes e vamos enfrentar outros maiores. Então, tempo de gigantes é tempo de oportunidade. Só que tempo de oportunidade é um tempo também de desafio. Por quê? Porque pode surgir uma oportunidade e você diz, mas surgiu essa oportunidade, e aí? Eu vou, faço, não faço, e você fica naquela coisa, né? Dividida. Se eu abrir meus braços aqui e pedisse que 2 irmãos viessem, um de cada lado, um representando a parte espiritual, o homem espírito, o outro representando o homem alma. E cada um puxando de um lado e do outro. Como nós íamos ficar? O espírito puxando para o lado da palavra, a alma puxando para o lado do que está vendo e ouvindo. O que você se torna? Dividido. E o cara dividido não prospera. Simplesmente você não consegue sair daquele lugar, nem ir para um lado, nem ir para o outro. Por quê? Porque há uma briga interior. O apóstolo Paulo falava disso. Tem 2 caras brigando dentro de mim. E ele disse, eu sou um homem miserável. Como é que vai ser minha vida? A carne puxando para um lado, o espírito passando para o outro. Irmãos, a melhor coisa que o homem de Deus, a mulher vai fazer de Deus, um filho, uma filha de Deus, é ser dirigido pelo Espírito Santo no teu espírito. Amém? Tem uma promessa. Você vai pegar aquela promessa. Davi chega ali. Ouve o que o gigante está falando. Ouve o que o rei está prometendo. É uma oportunidade. Ele não foi enviado para... Irmãos, ele não foi enviado para atacar nenhum gigante. Você entende isso?
Mas os gigantes se levantam, que são as dificuldades, as coisas que se apresentam na nossa frente, que você menos espera, está lá. Se levanta aquilo, e agora? O que eu vou fazer? Então, o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa estar preparado para o que der e vier. Será que ele disse ao rei, se eu pegar aqui no verso 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: o que farão? 1 Samuel 17, 26. O que farão? Olha lá. O que vão fazer? O que vão fazer aquele homem? O que farão aquele homem que ferir esse filisteu? Tirar, irmãos, tirar a afronta. Nós temos sido afrontados. As pessoas estão afrontando, indo contra a palavra de Deus. Quem vai tirar isso? Quem vai tirar essa afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse camarada aí? Não é nem batizado, não é pertence a Deus, para afrontar o quê? Diga comigo, diga comigo, tem um S aqui. Aponta para o S, que é para o pessoal da internauta ver. Aqui tem outro. Davi não estava falando do exército que estava ali com Saul. Ele estava falando dos anjos. Por quê? Porque eles não podiam fazer nada, eles só estavam ali protegendo, esperando que alguém falasse, orasse ou tomasse uma posição. Amém? Diga comigo, está escrito. Os anjos são espíritos, ministradores, a favor de quem vai herdar o reino de Deus. Eles estão aguardando. O anjo vem lá quando Daniel da Bíblia e da cova. Então vamos pensar, o irmão Daniel, o que houve com ele? O povo anda com tanto medo que você fala o nome de alguém, então, o que houve? O que houve? Não, ele faleceu. A gente já pergunta, né? Do quê? Não é assim? É uma coisa natural, né? Do quê? Ué, de morte. Vai fazer alguma diferença? Amém? Daniel está orando ali. De repente, um anjo vem para ele e fala assim: continua orando. Você está entendendo, igreja? Continua orando. Não vou orar só que a hora que vier o problema. Não vou orar só a hora que tiver a situação difícil. Orar o tempo todo, mas não é só para mim. Porque enquanto você abençoa toda a cidade, você é abençoado. O que aconteceu com o azeite? Não serviu a viúva, mas também não serviu toda a cidade? A farinha. Você está entendendo, irmãos? Amém? Oh, glória a Deus. Eu preciso entender essas oportunidades de Deus. Davi, está escrito aí que Davi foi jejuar, foi orar. Não, ele já era um homem de jejum, de oração. Quando veio a ação, ele estava pronto. Mas ele quis perguntar, o que vão fazer? Quem é esse camarada aí que está afrontando os exércitos do meu Deus? Alguém tem que fazer alguma coisa. Primeira coisa que eu vejo nesse texto. Uma grande oportunidade. Irmão, nós estamos no meio de uma grande oportunidade de você descobrir novas coisas, talvez para a sua atividade, talvez para a sua empresa, talvez para a sua família. Nós estamos no maior tempo de oportunidade de Deus.
Ah, posso. Como é que é isso? Está o maior caos? Pois é no meio do caos que Deus faz os milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Ele nos deu nesse tempo essa semente, é nada, era, né? Uma semente de desafio, para que cada vez você vai olhar para aquele envelope, vai dizer, não, eu vou vencer esse desafio e todos os desafios que vierem. Porque o nosso Deus é um Deus que vai suprir. Eu quero ser o teu pastor, e eu não quero que falte nada. Eu preciso deixar. O que é deixar? Tirar sua mente do caminho de Deus. Amém? Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você olhar para alguma coisa que está lá, que um negócio ruim toda a vida, e você poder falar, que bênção. Tem que estar transformado mesmo, tem que estar renovado no vosso entendimento. Está escrito assim, na palavra, não vos conformeis com quem? Com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Davi, quando chegou ali, viu aquilo lá, falou, espera um pouquinho, então estão desafiando meu Deus? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Primeira coisa, eu tenho que aproveitar as oportunidades, irmãos. Nós estamos no maior tempo de oportunidades. Esse homem fez isso. Eu nunca vi coragem como essa de poder enfrentar um cara desse jeito. Tremendo. Enquanto estava um exército com medo. O exército tinha medo. E é interessante, irmãos, aqui vai um pouco de batalha espiritual. Quando o inimigo põe algo para te afrontar, tem outros tantos esperando para atacar. Ele também tem um exército. Só que do meu lado, eu também tenho um exército, porque, vamos repetir novamente, os anjos são espíritos ministradores a favor. Então, Daniel está ali orando, esperando só para os anjos entrar em ação. Vamos pegar um outro homem de Deus, que a cidade estava toda cercada e iam destruir a cidade, o exército inimigo. Quem era ele? Quem? Eliseu? Josué? Josué foi outro também. Quem mais? Que passaram por situações semelhantes. Ezequias. Amém? Todos eles estavam ali e os anjos esperando uma ordem. Uma ordem. O que é orar? É ficar contando tua história para Deus? Para com isso. Amém? Senhor, tu sabes, né? Qual é meu nome, quando eu nasci, quando eu vivi. Deus já sabe tudo isso, foi Ele que te escolheu. Vamos direto ao assunto. O que está acontecendo? Está acontecendo isso e isso. Então vamos fazer isso. Deus não chegou e disse, universo, eu sou o Todo-Poderoso e estou fazendo um pedido. Ele não disse isso, ele disse, haja luz e houve luz. Haja divisão das águas e houve. Haja uma erva e houve. Haja peixes e houve. Haja. A única coisa que ele não disse haja, mas fez com as mãos dele, fui eu e você. Fomos criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque ele disse, eu vou fazer algo que eu vou dar poder, vou dar autorização a ele, vou dar um nome que será sobre todo nome que se nomeia, e ele vai fazer o que eu faço, que é criar. Amém?
criar, irmãos. Oportunidades é tempo de criar. Por que muitas vezes nós não conseguimos criar? Porque está preocupado. Está com medo. Não, mas essa situação e esse... Irmãos, ter medo de uma dívida? Se tiver, paga. Se não tiver, fala, não tenho. Ah, mas o que eu vou fazer? O que você vai abrir a boca e vai falar. Se você tiver, você paga. Se não tiver, fala, eu não vou pagar. Você não faz isso com o irmão? Por que não faz com o ímpio? Caiu a ficha? Eu até escutei aqui, caiu aí na sua casa, internauta. Amém? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, eram homens que estavam com os anjos só esperando a ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Quando foi dada a ordem por um filho de Deus, os anjos entraram em ação. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E é tremendo isso, porque eles estavam com medo. Quando nós vemos aqui no verso 36, ele vai chegar lá e diz o seguinte: o teu servo, ele se apresenta ao rei e diz, rei, eu vou resolver esse problema. Ah, já pensou a igreja do Senhor Jesus nessa terra? É que ela está perdendo tempo em brigas tolas, em discussões que não vai dar em nada. Se estivesse fazendo o seu papel, que é para a glória de Deus. Você entendeu? Que é para a glória de Deus. Uau! Se nós estivéssemos fazendo isso, ele vai até o 36. O teu servo, o que ele falou? Matou tanto o leão como o urso. E o que ele faz a comparação? Esse camarada, esse gigante, será como um deles. Vamos aqui. Vamos devagar. Jesus está ensinando o povo. E ele estava ensinando sobre finanças. Mas precisava fazer algo para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Chega um grupo para cobrar imposto dele. Tudo bem. Ele chama o discípulo certo, que tem experiência, que precisava fazer alguma coisa, pergunta a ele, vamos pagar o imposto, ok? Agora ele começa, os anjos estão ouvindo. Vá. Está todo mundo olhando para mim, fala comigo. Eu já chego o internauta que eu não vejo ele. Vá. Não é para, oh Deus poderoso, não é para repetir, é para falar. O que ele falou? Jesus falou, vai pescar. Não falou? Sim ou não? Porque ele falou, vai, todo mundo ali, ó. Uma expectativa. Oh, meu Deus. Vai pescar. Pega o primeiro peixe. Na boca do peixe, deu o valor que ia estar lá. Traz para cá, pague o seu imposto, pague o meu. Quem estava ouvindo esse comando? Os anjos. Oh, glória a Deus. Aí o homem de Deus sai, vai fazer o que o Senhor mandou. A Bíblia não dá detalhes se ele foi lá, pelo menos, passar num lugar lá para pegar a isca, ou para pegar alguma coisa. Ele lançou o anzol. Nem sei se tinha isca. Quando Deus fala, não precisa nem de isca. A palavra já está falada. A promessa já foi dada. Ele pega o peixe. Você está entendendo? O profeta, a mesma coisa. Ele falou, nós estamos cercados com os anjos aqui, só estão esperando eu falar alguma coisa para acontecer. O que você acha que está acontecendo comigo, com você?
A mesma coisa. Amém? Só esperando falar para que o mundo espiritual comece a se mover, a se movimentar e se adequar exatamente naquilo que você precisa. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Ele chega ali e fala, eu vou lá. Eu vou pegar esse camarada. Ele vai ser como foi o leão. Porque ele afrontou os exércitos. Essa palavra está na mesma palavra quando saiu o povo do Egito. Saiu o povo e os exércitos do Senhor. Ué, que exército tinha lá? Espiritual. Foram eles que trouxeram cada ordem que Deus deu, através de Moisés, Arão e Deus. Os três trouxeram as 10 pragas sobre o Egito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha que ter alguém para executar. O próprio Jesus disse, ele não disse? Quando eles estavam querendo machucar ele e fazer, ele falou, ei, quando foi cortada a orelha, não foi assim ou não? Do soldado. Ele pega a orelha e põe no lugar, e ele diz assim, vocês querem me defender? Se eu quisesse, eu oraria, daria um comando e meu pai mandaria legiões de anjos aqui. Ai, irmão, vamos parar de ser modesto. Com medo. Fale o que você quer. Comece atrás, comece a chamar a existência. Mas que Deus seja glorificado. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala, não, eu vou resolver essa questão. Segundo ponto que eu vejo aqui, ele não permitiu. É outra coisa que nós precisamos ver. Que a juventude dele atrapalhasse. Ele poderia dizer, não, mas eu sou muito jovem. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho experiência militar. Ali não se tratava de experiência militar. Ele sabia que era uma luta espiritual. É o que a terra está vivendo hoje. Se essa geração que está aqui hoje não interceder, não agir, a próxima eu não sei como vai ser. Porque aquela que tinha a responsabilidade de educar, de orar, de dizer, não concordo com isso no mundo espiritual, não fez. E hoje, como será então o amanhã? Como será essa outra geração? Oh, glória ao nome do Senhor Jesus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixou, ele não permitiu isso. Não, eu posso ser jovem, mas eu tenho um Deus que é tremendo. Quão grande é o meu Deus. Eu não sei como fará, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Deus estava dando estratégia para ele. Ele é o Senhor dos exércitos. E aí nós vamos aqui no verso 28. O que diz ali? Quando ele está chegando, Davi está chegando. Você acha que o mundo das trevas não sabia quem era o cara? Se ele mesmo, quando foram expulsar uns demônios lá, no nome do Deus de Paulo, do apóstolo Paulo, o que eles falaram? Eu conheço esse apóstolo aí. Mas você, quem é? E os caras eram filhos do sacerdote. Adiantava? Não. Não adiantava. Adiantava mostrar a carteirinha de... sou pastor. Ele te chuta com a carteirinha e tudo, meu irmão. Fora que ainda te gospe e vomita você em cima de você. E aí? Amém? Só uma rosnada que ele der, você corre.
Até quando o povo de Deus vai se esconder? Começa a desintocar todo mundo. Mas, apóstolo, como eu vou fazer isso aí? Com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, levanta e sai dessa toca. Amém? Eu não sei como é que as trevas conseguiu pôr milhões de pessoas dentro de uma caixinha tão pequena como essa aqui. Sai da toca, meu irmão. Sai da caverna. Vamos cultuar. Porque quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ele não se intimidou, mas chegou a primeira coisa que ele tinha que falar. Eliabe. Quem era Eliabe? O irmão. Se aqui fosse uma criança falando, como ela iria falar? Eliabe. Não é? Ia pensar que estava abrindo alguma coisa. Não abriu nada, ele já enfrentou o cara. Não é assim? Mas, irmão, isso é para chorar, não é para rir. O Eliabe chegou nele, e aí? Seu irmão mais velho, e foi falar com aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi, o primeiro gigante que ele teve que derrubar, sua própria família. E ele diz, por que você veio aqui? Ele nem agradeceu o que ele veio receber. E a quem deixou aquelas poucas ovelhas? Você acha que o mais velho estava realmente interessado em ovelha? Você folha a Bíblia, você pode passar o dedo na língua, folhar a Bíblia. Você não vai achar nada do irmão mais velho preocupado com ovelha. Nunca ajudou Davi. Nunca disse, Davi, deixa que eu cuide das ovelhas, vai fazer alguma coisa, você está cansado. E agora ele vem falar assim, aquelas poucas ovelhas no deserto. Ah, bem te conheço a tua presunção. No nome de Deus, ele não precisa de muita coisa para ser, amém? É capaz de você orar para uma pessoa ser curada e ao mesmo tempo o povo te apedreja. Como fizeram com os apóstolos. Amém? Não faça como a maioria quer. E aí, ele disse assim, presunçoso e a sua maldade, desceste apenas para ver a peleja? Não, naquele dia ele ia ser o exército do Deus vivo. Uau! Alguém tem que glorificar. Você sai da tua casa, está dormindo ali quentinho, já é difícil levantar, né? Pôr todos os ossos no lugar. Aquilo é uma barulheira de manhã. Crack, crack, crack. Até você levantar. Se você levantar num pinote só, você cai. Amém? Aí você sai, meu Pai, Deus de poder, hoje eu tenho aquele frio, né, quase 5 graus. Deus poderoso, você não consegue nem ir no banheiro, porque não acha nada nessa hora, é um saco. Olha, não pensa besteira, hein? Olha que a internet está aí. Os internautas ficam envermelhados. Eu estou falando sério, irmão, é para chorar. Não é para ir. E aí o que acontece? Naquele dia, pode ser hoje, Deus vai te usar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E
Irmãos, domingo foi tremendo. Sabe por quê? Porque eu estava ministrando a palavra e já pensando assim, vou abençoar, vou terminar. E tinha um negocinho em casa lá que a esposa comprou lá, uma massinha. Eu estava pensando na massinha. Falei assim, vai, né? Vai rápido. Saio daqui em casa, come aquela massinha, depois põe aquele cobertorzinho, né? Ou pôr aquela meia de lã que o pastor Jorge me deu. Olha que oportunidade que aparece, hein? É o tempo das oportunidades. Resultado, perdemos a hora, o negócio foi até altas horas, a massinha, sei lá para onde foi, eu cheguei, desmaiei. E a massinha ficou para uma outra oportunidade. É assim, irmão, você não sabe quando Deus vai querer te fazer alguma coisa. Quando Ele diz assim, quero te usar hoje. Eu queria hoje um louvor que encaixasse na palavra. Eu disse, Senhor, mas o pessoal gosta de dar nome à palavra. Que nome eu vou dar? Ele disse, quão grande és tu. Quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele chega ali, ele vai resolver a questão, enfrenta o irmão, não quer saber de nada e vamos em frente. Louvado seja o nome do Senhor. E disse Saul, verso 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o seu coração. É o rei estava ali com medo, os exércitos ali presos. Davi chega, aquele garoto, não desfaleça o seu coração, e de ninguém por causa dele, falando para um exército. Você entende que eu e você, qualquer um de nós aqui, homem e mulher, filho de Deus Altíssimo, pode fazer uma diferença? Não desfaleça de ninguém. Eu vou fazer o seguinte, o teu servo vai na peleja contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para a peleja com ele. Você ainda é muito jovem, você é moço. Quantas vezes a pessoa diz, não, você não tem experiência. Ou eu posso não ter, mas o Espírito Santo tem. Amém? Eu não tenho, mas o Espírito Santo tem. E eu vou nessa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ele diz, você é muito moço. Sabe o que acontece, Davi? Falando ainda gentilmente com ele, não queria ofender ele. Ele é guerreiro. Ele é um homem guerreiro desde a mocidade. Uau, meu irmão. Não me interessa quanto tempo o pecado está enchendo. Nós vamos contra-atacar. Contra a oração e vamos pegar a oração e vamos para cima. Não me interessa quanto tempo está no erro. Vai ter que parar. Louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo, pega leve, o irmão lá de trás caiu. Não venha dormir aqui. Amém? Até levou um susto. Já estava caindo a cabecinha, não pode? Louvado seja o nome do Senhor. Não vai dar. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de quem?
Não, leia de novo. Você não entendeu a revelação que está aqui, irmãos. Respondeu Davi a teu servo, apacentava as ovelhas de seu pai. Ele reconhece que a ovelha pertence ao pai. E o que aconteceu? Veio um leão, um urso, e tomou o cordeiro do rebanho. O que ele fez? Foi atrás. O que Satanás se roubou? Vai atrás. De um modo diferente agora. Não no teu poder, mas na força daquele que te dá força. O Senhor me fortalece. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. E o que ele diz lá? Eu saí após ele, eu o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Você está entendendo que ele está falando uma história, ele está contando algo que é real, e que os anjos estão ouvindo, e que ele já tinha falado, eu quero que essa batalha seja igual. Você não está entendendo? Não está, tá, pastor, não está entendendo, tá? Nem mexeram na cadeira. Não deram nem um aleluia, um glória a Deus, nada. Você entendeu que ele está falando, nós não lemos aqui antes, que ele está falando, disse, essa batalha vai ser igual, esse filisteu eu vou tratar como o leão e o urso. Ele está dando uma ordem no mundo espiritual, gente. Os anjos estão ouvindo, é isso. Não tem esse negócio se foi sem querer, querendo. Olha, foi. Não. No mundo espiritual é sim ou não. Não tem esse negócio, foi brincadeirinha. É só ler Provérbios. Provérbios diz, não faça isso. Amém? Foi brincadeirinha. Não, não tem esse negócio não. O mundo espiritual é sim ou não. Se você falou um negócio, vai ser aquilo. Honre. E ele está falando aos anjos, ele sabe que os anjos do Senhor o estão ouvindo. A batalha vai ser igual àquela que foi com o urso e o leão. Eles já sabem como vai ser. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que mais ele faz? Levantando-se ele contra mim, eu o agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. E este, olha lá o que ele está dizendo. Esse camarada aí, esse satanista, vai ser como um deles. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estou caminhando para o final. Ele diz aqui, nesses versos que nós lemos aqui, ele viu a vitória antes da luta. Por quê? Porque ele está dizendo, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz com o urso e o leão. Ali ele também corria perigo. Amém? Saul, incentivado pelo mal, tenta vesti-lo com armadura. Não deu certo. Porque o mundo vai querer vestir a igreja de Jesus Cristo. Não serve. Porque essa igreja já está vestida com o sangue do Cordeiro. E o maligno não pode tocar. Glória a Deus. Não dá para pôr duas vestes. Você entende isso, irmãos? O mundo vai querer nos vestir. Não, é isso, faz daquele jeito. Não, não vou fazer. Eu vou fazer o que Deus tem para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não vou aceitar isso. O mundo vai querer vestir a igreja.
E não vai dar certo, irmão, porque você já tem uma vestimenta. Revesti-vos de Cristo Jesus. Como eu vou pôr agora uma outra vestimenta do mundo? Não tem como. Não funciona. Não dá certo. Ah, mas é que a praça é assim. Não me interessa a praça. Me interessa que eu vou fazer assim. Amém? Muita gente às vezes diz, apóstolo, o senhor fala isso porque... Não, filho, antes de eu ser pastor, eu fui empresário. Eu sei tudo. Você nunca enfrentou um Collor da vida. Você teve um Lula, mas um Collor da vida, aquele é pior ainda, porque nós fomos dormir com dinheiro e acordamos sem dinheiro. Qual é o caso que aconteceu assim na Bíblia? Não foi Jó? Foi dormir rico, acordou pobre. E depois de um tempo ainda teve que lutar contra um tumor maligno no corpo dele. É assim, irmãos. Eu sei o que a dificuldade que é. Eu sei como é difícil. Chegar no dia lá, você, né? Quando a gente marca, você está no paraíso. Você não entende isso. Mas tudo bem. Cada uma cabeça. Você vai lá, pega o seu cartão. Hoje, eu tenho ainda cartão? Ou é ponto? É ponto, faz o ponto, marca cartão, faz o quê? Eu marcava cartão, aquele negócio de enfiar lá e puxava uma alavanca, aquilo fazia blim. Fiquei muito tempo assim. Falei, vou trabalhar para mim. Ficar picando cartão, essas coisas, né? Eu não sei porque todo assalariado pensa nisso. Eu tinha férias, tinha fundo de garantia, poupança, tinha duas, que era do dinheiro e a minha. Porque quando você fica preocupado, as poupanças vão embora. Aí resolvo ser empresário. No dia do pagamento, você está cheio de filisteu, meu. Tudo ali esperando. Cadê o meu aí? Cadê o meu aí? Falei, pô, eu tinha que ser isso. Aí vou tirar férias quando? Quando dá? Não. Você tem que ser o primeiro a chegar, até às vezes antes dos funcionários, e o último a sair. Falei, mas que vida. O que aconteceu comigo, Senhor? Estava tão tranquilo, sossegadinho. Não. E aí, porque eu pensava assim, quando eu for, eu não queria levantar cedo, porque tem que levantar cedo todo dia, tem que fazer trabalho, tem que fazer tudo, né? Não pode faltar, não pode fazer, não pode isso. Eu ficava pensando, quando eu for dono, eu faço o meu horário. Vai, nenê. Vai nessa. Vai nessa, você vai ver o que é bom para tosse. Amém? Então eu sei a dificuldade que é. Eu sei a dificuldade quando é chegar um carnê, chegar um negócio para pagar, e aí não tem, ou não entrou, ou não deu certo, aquelas matemáticas que a gente faz, e construções mirabolânticas, né? Para construir a coisa, eu tiro daqui, ponho ali, traço aqui, vai ali, e cai tudo aqui. É duro, irmãos. Amém? E aí você vai para casa. Vem lá as listinhas, isso aqui precisa passar no mercado. Eu tinha vontade de contar aquelas músicas, o mercado está vazio, como a minha situação parou, o último tostão acabou, mas Jesus Cristo já voltou. Não bastasse isso, falar, tem mais essa listinha aqui que é da escola.
Mas que preço alto é esse? É o lápis. Um lápis. Eu sei o que é isso, irmãos. Mas eu sei o quão grande é o meu Deus. Ah, Ele é muito grande. Quão grande é o meu Deus. Ele vai suprir. Ele vai fazer. Davi está falando aquela coisa, há uma oportunidade agora para ele. Deus levanta esse jovem, esse homem, para agora ser algo diferente. Não mais só um pastor de ovelhas. Mas ele iria pastorear o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. É tremendo isso. E quando chega aqui um pouco, vamos um pouquinho mais à frente aqui, no 43, disse o filisteu a Davi. Davi vai chegando. Davi falou, ó, não quero armadura sua, não quero nada que o senhor queira me dar. Não me dê nada disso. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. E o que eu tenho, eu vou pôr na mão do meu Deus. Por quê? O que o profeta perguntou para a viúva? O que você tem? O que Deus perguntou a Moisés? O que você tem na mão? Nesse momento Deus está perguntando para mim e para você, o que você tem? O que você tem para apresentar para mim multiplicar e fazer crescer? O que você tem? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai. E disse o filisteu a Davi, presta atenção nisso, é assim que começa a batalha espiritual. Sou eu algum cão para vires a mim contra paus, com paus? E pelos seus deuses, presta atenção aí, pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Não é o que está acontecendo agora na situação de todo esse país nosso? Disse mais o filisteu a Davi, você vem a mim? Eu darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Você entende que o mundo das trevas estava ouvindo isso? Mas havia um mundo também do quão grande é o meu Deus. Amém? Ele estava lá, os exércitos do Senhor. Agora, eu não estou preocupado com o que o filisteu está falando. Eu quero prestar atenção aos exércitos de Deus, dizendo ao que Davi vai orar. Não vim te alisar. Eu vim orar. Nunca você vai encontrar na palavra, alise um ao outro, mas orai um pelos outros. Está certo, pastor? O que mais ele disse? Agora vem Davi. Olha os anjos só esperando. Gente, silêncio que Davi vai falar. Ele vai dar o comando para nós. Uau! Ei, Deus de poder. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor. Os anjos já falaram, opa, já temos autorização. O que ele quer que faça? O que nós vamos fazer? Já temos autorização, é em nome do Senhor. E aí? Senhor dos... Então, era exército, estava falando com os anjos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado, hoje mesmo, os anjos estão sabendo, é para hoje. Para quando é que você orou? Para essa semana? Eu orei para hoje. Eu orei para hoje.
É para hoje. Ou você quer esperar mais um tempo? Quanto tempo você vai aguentar mais essa questão? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor me entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir e eu vou tirar a tua cabeça. Você entendeu porque o mal, os endemoniados, satanistas, quando pega alguém lá dos bandidos e tudo mais, corta a cabeça? Amém? Eu vou tirar a sua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Ele foi além do camarada que ele ia enfrentar. Agora ele foi para o exército que estava atrás dele. Vai servir de comida. Hoje mesmo eu vou dar as aves dos céus e as bestas da terra. Mas, porém, ele disse uma coisa poderosa aqui antes de fazer. E todos saberão que há Deus em Israel. Quão grande é o meu Deus. Eles saberão que há um Deus que dirige aquele ministério, que dirige aquela cidade, que dirige aquele estado, que dirige esse país. A igreja do Senhor Jesus precisa se acordar, precisa se acertar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando um exército poderoso. Eu quero fazer parte desse exército. Até o dia que me der fôlego, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que exército não tem trabalho? Tem. Muitos daqueles soldados deixaram as famílias, tiveram que pôr toda aquela armadura, pegar todos os equipamentos, pegar todas as coisas e ir em posição de guerra. Amém? Irmãos, quando você vem para a igreja, você vem para adorar, mas você vem para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A sua intervenção, a sua oração pode mudar a vida de uma pessoa. Oh, glória a Deus. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Não com espada. O que mais? Nem com lança. Porque o Senhor é a guerra. Ah, se isso não faz você pular, Deus poderoso, vamos ter que instalar uns maçaricos eletrônicos, fazer um buraco na cadeira e um pedal aqui para mim, e quando falar um negócio de poder, pim, que é todo mundo, aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico lendo esses textos, eu pulo em casa, falo, oh, glória, oh, glória. A esposa vem correndo, o que houve? Eu falei, esse texto, conta para mim. Não. Vou falar para a igreja. Amém? Não, revela. Não. Isso é tremendo, meu irmão. Você está vendo, esse texto aqui é poderoso. O que adianta você cantar? Quão grande é o meu Deus, ir para casa se esconder na coberta? Não. Ele é grande e Ele quer ser grande através de mim e de você. Amém? Os nossos problemas são o nosso laboratório. É ali que você descobre as grandes revelações que eu chamaria das vacinas contra os problemas que você tem. É ali. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Tremendo isso. Toda a multidão saberá. E eu termino com essa palavra no verso 50.
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Uma funda e uma pedra. Quando duas coisas concordarem, glória! Acho que o meu neto me copia, porque de vez em quando ele faz. Oh, glória! Duas concordâncias, disse aqui. Ele veio com espada, com lança, com escudo. É a mesma coisa que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Deus falou, eu só preciso de duas coisas concordando. Só preciso de dois. É o maior grupo de intercessão na Bíblia. Só dois. Quando dois de vós concordarem, aqueles instrumentos faziam parte um do outro. Um estava com Davi, que era a funda. O outro estava no rio, no riacho. E ele tinha um alforje, uma sacola, uma bolsa. É isso? Como é que nós podemos dar nome? Vamos dar uns nomes. Uma pochete. Muito bem. A bolsa lá, a pochetinha lá. Agora eu pergunto, ele foi ao rio. Tinha quantas pedras naquele rio? Quantas? Muitas. Ele sai o quê? O que Deus fez comigo e com você? Meu irmão, nós estávamos no meio da multidão. A gente podia estar lá fazendo as mesmas coisas que nós estávamos fazendo lá, errado, pecando. Amém? Foi escolhido. Aí ele escolheu as 5 pedras. Amém? Onde ele pôs? Na pochete, na bolsa. Que nome nós daremos à pochete? Igreja, templo. Pôs lá dentro. Que nem hoje aqui. Pôs dentro. Está aqui, ó, as pedras do Senhor. E ele põe a mão dentro e apanhou qual? Ele pegou a primeira pedra que ele pegou no riacho. Ele pegou 5 pedras. Qual ele pegou primeiro? A segunda. E a terceira? Eu não sei, eu só sei que ele pegou o quê? 5. Enfiou na bolsa. E quando ele enfiou na bolsa, ele pegou na ordem que ele pegou? Não. Ele pegou a primeira pedra, que era a que Deus queria usar naquele dia. Qual é a pedra que ele quer usar hoje? Está entendendo? Coloca na funda. Começa a girar. Quando ele começa a girar, ele está chamando aquele movimento de um movimento do mundo espiritual. Que é isso que acontece. E os anjos já estão esperando. É só soltar a pedra. Já tinha um anjo lá com um gigante bem maior que ele, só esperando que a pedra viesse. A pedra, agora eu pergunto para você, foi com a força da funda ou com a força do anjo? Quem dirigiu aquela pedra? A pontaria de Davi ou o anjo? O anjo, quando ele solta a pedra, o anjo pega. Pá! Porque tinha que acertar no lugar exato que ele falou. Quando ele acertou, o anjo maior, tum, o cara cai, ele vai até lá, o anjo, ele era pequeno, o anjo ajuda a subir ainda, em cima dele, pegou a espada. Quanto pesava a espada do Golias? Você achou isso aí? Quanto? A espada. Quantos quilos?
Uns 5, 3. Meu Deus, 7 quilos, olha lá. Ele pega, você acha que o anjo não ajudou? Você acha que o anjo não vai te ajudar hoje? Os exércitos do Senhor não vão te ajudar? Quantos aqui já cortou uma cabeça? Ué, às vezes pode ser que você veio do mundo maligno. Ah, de alho, cabeça de alho, tudo bem. Uma cabeça de cebola. Você pensa que é fácil cortar uma cabeça, meu irmão? Se a espada não for bem afiada, você não tem como cortar, porque para cortar você precisa dar o corte e ainda fazer o giro para poder arrebentar. E às vezes ainda tem que dar uma quebrada nela. Não é nojento? Agora você imagina uma espada do próprio gigante, daquele tamanho. Olha o anjo pegando ele pela mão também, ajudando e num talho só. Aquele dia, aquele gigante não sabia que estava afiando a faca, a espada, contra ele mesmo. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Eu vim meditar, Senhor. Tantas coisas, tantas maravilhas tem na Tua palavra, para nos levantar como um verdadeiro exército do Deus vivo, os exércitos dos céus com os exércitos da terra. Quando esses dois se juntam, Senhor, foi como Davi fez. Ele concordou e os exércitos de Deus concordou com ele. O gigante caiu. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti. Uma oportunidade que ele teve, uma oportunidade que o Senhor deu àquele homem, àquele jovem, e que mudou toda a história daquele exército, que estava encurralado, com medo, e a vitória foi dada, porque a vitória vem de Ti. O Senhor não dá sucesso, sucesso é do mundo, isso derruba as pessoas. O Senhor dá a vitória, porque a vitória é para a gente levar, e a vitória chama-se Jesus. Toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Eu deixo essa palavra com esse Teu povo, Senhor, aqui que está presente comigo, aqueles que estão acompanhando também pela internet, para que acorde, porque Deus quer fazer grandes coisas, e o próprio Jesus disse, vocês também vão fazer grandes coisas, mas nós temos que fazer através do Espírito Santo e das Tuas promessas. Obrigado, Senhor. Pai, toda honra e glória ao Teu nome. Eu Te agradeço. Mais uma vez, o Senhor permitir vir ao templo, dividir com os meus irmãos, Senhor, palavras que já são tão conhecidas e que muitas vezes nós passamos despercebidos, mas que nos levantam e que nos fazem andar, que levanta como um exército. Bendito seja o nome do Senhor. Graças Te dou porque eu também posso vir trazer a semente, uma semente. O Senhor dá semente a quem planta, e quem planta, colhe. O Senhor disse, planta, porque eu quero dar grandes colheitas. Planta bastante, porque eu quero dar colheitas grandes a vocês. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço, Pai. Eu Te entrego toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Deus pega as pessoas assim, né, de sopetão, né? Não é? Olha, que susto. Não, é poderoso. Não, olha o tamanho. Como é que é? Não importa o tamanho. O seu tamanho. O importante é o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus pega a gente assim de sopetão mesmo. Davi fez algum plano? Falou, hoje eu vou levantar e vou derrubar um gigante. Falou, não. Moisés,
Hoje eu vou sair, eu vou ver uma sarça ardente. Não, porque se você planeja, não dá certo. Quando Deus quer fazer, Ele pega você assim, ó. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. O que Ele mandar fazer, faz, irmãos. Ele está no comando, Ele está no controle. Que coisa poderosa. Os maiores gigantes nossos são esses que andam junto com a gente todos os dias. Eles andam junto, eles dormem com a gente, né? Se vai almoçar, eles estão ali. Nem pediram nada, eles chegam, ficam, vão entrando, dormem junto. A gente pensa que está amando a esposa escondido, está nada, eles estão olhando. Estão olhando. Você pensa que está escondidinho e fala, vamos aproveitar que o filho foi dormir. Não adianta. Eles estão vendo. Eles andam com a gente. Não está na hora de pôr isso para fora? Tem esses gigantes que a gente carrega há quanto tempo? Chega de ficar dormindo com eles, se cobre, ainda cobre eles. Não é assim? Quantas vezes você vê um vulto, que aquele vulto era um anjo que estava ali no seu quarto. Aí cobre a cabeça, deixa só o nariz para fora, pastor. Sei que você não faz isso. Fica com medo. Está indo para o quarto, passou um vulto, já começa a repreender. Mas é um anjo que está ali para te guardar. Ah, mas ele passou tão rápido um vulto aí, eu já repreendi. Amém? Eu nunca vou esquecer mas o dia que o inimigo me fez de bobo mesmo, sabe? Porque eu estou chegando em casa, tinha que abrir o portão. Mas tinha um vulto parado ali. Quando eu virei a esquina, eu já vi o vulto ali, ó, parado assim, no portão. Eu não vou encostar, né? Falei, eu vou observar. E ele fazia um movimento assim, ó. Que coisa, hein? Terrível, irmãos. Dei a volta com o carro no quarteirão, fui do outro lado, falei, eu vou ver se ainda está lá. Quem deu uma volta, pode ser que ele saiu. Ele estava do outro lado aqui, ó. Ali, ó. Chegou uma hora, eu falei, eu tenho que entrar. Eu vou. Se tiver alguma coisa lá, vier para cima de mim, eu vou com o carro para cima. Qual foi a minha surpresa? O vulto, irmãos. Não tinha ninguém, pastor. Era um rabicho de uma rabiola. Vê o que o medo faz com você. Olha, eu me senti um idiota mesmo. E pendurada no fio, conforme a luz batia, e o vento, aquele vulto no portão, porque ele aí fica grande, né? E conforme eu dava a volta, é claro que o vulto foi do outro lado. Você mudou o ângulo. Eu falei, meu Deus. Irmãos, naquela noite, olha a experiência que Deus fez. O vizinho foi assaltado. Na manhã seguinte, ele disse, seu Rinaldo, minha casa foi assaltada essa noite, você não viu nada? Eu falei, eu não. O camarada usou a minha casa, tinha a marca do pé dele bem no muro, assim, ó, que ele marcou o pezão para subir, pular no coiso. E Deus falou, e você tem medo de uma rabiola? Se não sou eu te guardar, filho. O outro não quer que eu guarde. Foi assaltado. Mas ele passou pela tua casa, mas não mexeu com você. Quão grande é o meu Deus. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Eu abençoo o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Viemos na paz que chama-se Jesus. E nessa paz vamos retornar.
porque nós vivemos nela. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.